Apesar de eu nunca ter lido nenhum livro da J.K. Rowling do mundo bruxo, e eu não tô dizendo isso com nenhum orgulho, tá? Antes que qualquer pessoa ache que é por conta de cancelamento, nada disso, muito pelo contrário, eu sempre separei artista de arte de um jeito muito preciso, mas enfim, a minha ligação emocional com o universo de Harry Potter, ela é muito intensa, desde o primeiro filme, A Pedra Filosofal, até o último filme, né, o que foi lançado em 2012, As Relíquias da Morte, parte 2. Eu gosto de todos os filmes, todos, não tem nenhum que seja pra mim abaixo de bom, aliás, praticamente todos eu acho ótimos mesmo, apesar, claro, de eu ter uma ligação mais especial com o terceiro filme, O Prisioneiro de Azkaban, que foi dirigido pelo Alfonso Cuarón, e eu também gosto muito, muito mesmo, quase tanto quanto, do quarto filme que foi dirigido pelo Mike Neill. Gosto muito também do que o David Yates fez nas continuações, né? Tudo que ele dirigiu do quinto até o último, acho que foi extremamente funcional e extremamente digno, levando em conta o crescendo em que a franquia estava. E é justamente por isso que eu acho até meio incompreensível que o próprio David Yates, né, que se tornou um dos maiores nomes da franquia, já que dirigiu a maior quantidade de filmes e tem um domínio criativo muito grande dela, seja tão inapto, na maior parte do tempo, né, para reconstruir aquele feeling, aquela energia e aquele senso de deslumbramento que os filmes de Harry Potter conseguiam, mesmo os mais sombrios que ele dirigiu. Né? Eu digo isso porque Animais Fantásticos e Onde Habitam, o filme de 2016, que começou essa nova expansão aí do mundo bruxo, com a J.K. Rowling escrevendo os roteiros dessa vez, era um filme que eu considero até hoje mediano, esquecível e, honestamente, apático mesmo. É um filme de trama fraca, é um filme de direção sem muita personalidade, que não sabe exatamente o que quer ser e sem um propósito muito bem definido para a franquia. Ele não parece chegar em nenhum lugar muito instigante para mim. O segundo filme, no entanto, que é Os Crimes de Grindelwald, lançado em 2018, teve uma recepção muito negativa, de modo geral. Eu não acho que tem só a ver com o Johnny Depp, eu acho que tem a ver com a bagunça que é o roteiro daquele filme mesmo. Mas eu vou admitir que apesar da zona que ele é, e sim, eu acho que ele é um filme todo truncado, ele tem alguns elementos que se aproximam um pouco mais daquele feeling de Harry Potter que eu gostava tanto. Então, de modo geral, com todas as irregularidades, eu acho Os Crimes de Grindelwald mais interessante como filme, como cinema, do que o Animais Fantásticos e Onde Habitam. E eu vou dizer que eu gosto muito também do trabalho do Johnny Depp ali. Eu gosto muito da energia que ele imprime ao Grindelwald e, em algum sentido, eu vou dizer que eu até sinto um pouco de falta dele aqui no finalmente, vou começar a falar do filme, Os Segredos de Dumbledore, esse terceiro capítulo da franquia dos Animais Fantásticos. Antes de entrar em detalhe, então, sobre o Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui abaixo no canal, no botão de inscreva-se, também deixa o like aí embaixo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e também não se esqueça, claro, de deixar o sininho das notificações aí ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Vocês também podem me acompanhar, inclusive, em outros comentários meus, tanto na minha conta do Twitter, quanto na minha conta do Letterboxd. Os arrobas estão aparecendo aí na tela, e os links vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo. Em Os Segredos de Dumbledore, o Grindelwald, que aqui está sendo interpretado pelo Mads Mikkelsen, né, depois de todas aquelas polêmicas envolvendo os casos de agressão com o Johnny Depp e a Amber Heard, ele está crescendo cada vez mais o personagem, né, ele está dominando cada vez mais as opiniões dentro do mundo bruxo, né, as ideias dele estão começando a se espalhar de fato, né, como a gente já viu no final do capítulo anterior, e o Newt Scamander, personagem do Ed Redmayne, é mandado pelo Dumbledore para realmente juntar aquele grupo dele, incluindo o irmão, o Jacob, claro, que é um personagem muito interessante dessa franquia, talvez o personagem mais interessante que eles tenham apresentado até agora, para combater aí o Grindelwald, o personagem do Mads Mikkelsen, já que afinal de contas, como a gente já viu no outro filme, o Dumbledore e o Grindelwald têm um pacto que impede os dois de lutarem entre si. Bom, vamos lá, agora com 3 filmes, né, de Animais Fantásticos, dá pra dizer isso de maneira mais contundente. É bizarro como a cada coisa que eles melhoram na franquia, eles pioram em outra. O que eles vinham fazendo bem, eles começam a fazer mal. O que eles vinham fazendo mal, eles começam a fazer bem. Por exemplo, vamos por parte. Eu nunca gostei muito do protagonismo do Newt Scamander, o personagem do Ed Redmayne. Eu sempre achei um personagem não só caricato, como desinteressante de modo geral. É legal, uma coisa de um masiologista ali com as criaturas e tal, mas não é o suficiente para colocar uma franquia como essa pra frente. O Ed Redmayne também é um ator com maneirismos que sempre me incomodaram, na maioria dos papéis dele, e aqui na franquia de Animais Fantásticos não é tão diferente. Entretanto, né, apesar do protagonismo fraco no primeiro filme e do protagonismo totalmente perdido na bagunça que é o segundo, nesse terceiro ele está um pouco mais discreto, um pouco mais prático também na ação, e apesar de uma cena de humor meio boboca, que é até engraçado, mas enfim, eu acho que a interpretação e o personagem estão mais
fluidos aqui, estão mais organizados dentro desse contexto do que nos outros filmes. De modo geral, então, acho que eles avançaram no ponto Newt Scamander da coisa. E isso já liga a uma outra coisa no filme que eu acho que funciona muito melhor do que nos outros Animais Fantásticos até aqui também, que é a centralização maior do roteiro. É um filme muito mais focado no ponto A ao ponto B, e a gente consegue desde o começo entender quais são os objetivos dos personagens, aonde eles querem chegar, o que eles estão fazendo e o propósito de cada cena. As conexões com o universo de Harry Potter também ficam muito mais presentes aqui, e mais do que isso, o David Yates e toda a equipe aqui conseguem encontrar formas mais estratégicas, mais inteligentes e mais eficazes de o público se conectar com o universo, claro, fazendo aqueles fanservices básicos da música, né, do feitiço X, da referência Y, etc. É um fanservice simples, não é nada muito complicado, é por isso que eu sempre achei meio incompreensível eles nunca terem conseguido evocar essa energia nos 2 capítulos anteriores, mas aqui, sem grande genialidade, eles conseguem, ali e aqui, fazer com que a gente sinta aquele vigor de Harry Potter de novo. Outra coisa bacana é que os animais aqui, ou melhor, um animal em particular, vai ter muito mais importância para a trama, de um ponto de vista de peso dramático mesmo, de construção narrativa, do que tinham nos filmes anteriores, especialmente no primeiro filme, em que os animais eram mais gagzinhas momentâneas de humor, que não eram interessantes, que não eram engraçadas, e que, claro, se dispersavam completamente na cabeça da gente uma vez que o filme tinha acabado. Aqui não, aqui a gente termina o filme realmente com a sensação de que a criatura em questão teve toda a importância para a história e dá até um pouco de curiosidade com relação a ela em outros projetos. Agora, sobre o Mads Mikkelsen, e eu sei que aí pode vir uma opinião um pouco mais impopular, eu acho que o trabalho dele aqui, ainda que ele seja tarimbado em fazer vilões, e ele consiga imprimir no Grindelwald uma densidade, uma melancolia que funcione, né? Definitivamente não compromete o filme, mas eu sinto falta da energia, do cinismo, da malícia, e daquele fogo nos olhos, sabe? Daquela vontade mesmo de dominar a coisa toda que o Johnny Depp passava nos Crimes de Grindelwald. É completamente justificável essa troca aí, né? De um ponto de vista mercadológico, claro. Mas eu vou dizer que aquela interpretação do Johnny Depp nesse filme aqui, que é narrativamente mais organizado, certamente faria um bem a ele de um ponto de vista de vigor dramático mesmo, de um ponto de vista de energia. É um filme que carece de uma intensidade. O Mads Mikkelsen tem uma interpretação mais negativa, né, no sentido de polarização mesmo dos sentidos, do que necessariamente intensa. E essa questão da energia também me leva a uma outra questão que aí sim uma falha grave do Segredo de Dumbledore, e é um dos elementos que me faz pensar que, nossa, como é que a pessoa começa a melhorar uma coisa, ela piora no outro filme, que é a questão estética. É um filme desnecessariamente escuro, né? Durante mais de 1 hora eu diria que a gente não consegue nem ver certas coisas na tela, não só os cenários, mas as criaturas mesmo. A gente não consegue enxergar a localização dos personagens na ação, cenas que supostamente deveriam ser pelo menos deslumbrantes e interessantes, elas são sufocadas numa paleta acinzentada e absolutamente apática. Eu entendo o porquê do filme ser mais sombrio do que os anteriores, de um ponto de vista de fotografia, mas o Batman do Matt Reeves provou aí, aliás, o Batman e o Greg Fraser, o diretor extraordinário de fotografia, deixaram claro que a paleta de cores da escuridão ela pode ser por si só muito intensa e muito revigorante. E você pode fazer um filme escuro e, ainda mais no universo de magia, criar mecanismos para que a plateia consiga pelo menos ver pontualmente certas coisas. E aqui, às vezes, a coisa é homogeneamente preta e cinza mesmo. Muita gente vai querer saber também sobre a Maria Fernanda Cândido, e, gente, a única coisa que eu posso dizer é que ela tem basicamente uma fala no filme. Ainda que eu goste da postura corporal dela, aliás, eu gosto muito da Maria Fernanda Cândido de modo geral, ela faz sim alguma diferença na história, claro, mas de um ponto de vista de interpretação, definitivamente não há muito a se comentar, não. Eu acho o clímax particularmente fraco, eu acho que essa falta de energia do filme de modo geral, ela fica muito evidente lá no desfecho, porque onde você deveria ter um impacto maior, onde você deveria ter uma sensação de escala, a coisa não acontece. Aliás, muitos conflitos se resolvem de maneira completamente branda, né? O filme anterior, ele terminava com aquela sensação de algo muito forte vem pela frente, uma grande batalha vem, talvez eles tenham guardado isso realmente para os próximos filmes, mas definitivamente de um ponto de vista de catarse, de entrega, esse filme aqui, ele não cumpre a promessa deixada pelo final do capítulo anterior. Com todos os erros e acertos, eu acho que essa franquia está começando a encontrar os trilhos. Eu não vou dizer ainda que encontrou, porque definitivamente ainda tem muita coisa, como eu falei, que precisa ser revista, que precisa ser repensada. Eu não entendo como tantos passos são feitos para frente e outros para trás ao mesmo tempo, ao longo de 3 filmes, mas não nego que a minha curiosidade sobre o mundo bruxo vai sempre estar alerta diante de qualquer coisa que eles fizerem. Então,
vamos ver o que vem pela frente. Por essas e outras, na minha cotação, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore fica com 3 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você que está assistindo agora curtiu de fato, comente aqui embaixo o que você achou desse filme do Segredo de Dumbledore, o que você acha dos filmes do Animais Fantásticos de modo geral, qual o seu ranking até o momento e o que você espera para os próximos filmes também. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.